Bom dia com Deus, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso devocional diário no Evangelho de Mateus, hoje lendo Mateus capítulo 24, dos versos 15 ao verso 28. E após a leitura do nosso texto, nós iremos então refletir a palavra do Senhor. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem nestes dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Queridos, esse texto traz consigo um emaranhado de discussões. Por tratar-se de escatologia ou doutrina das últimas coisas, tem várias correntes que procuram interpretar esse texto à luz de cada entendimento dos proponentes. Nossa proposta aqui não é discutir as correntes escatológicas nem estimular o debate sobre as mesmas. Elas trazem consigo grande discussão já por séculos. Nós não dispomos de muito tempo, até porque a proposta de nossa devocional é uma devocional breve para o nosso alimento diário. Sobre isso, você pode procurar informações em livros ou na internet. Na internet, procure por correntes escatológicas. Se você desejar maiores informações sobre este assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu e-mail, para que você entre em contato comigo e aí eu poderei indicar a você algumas leituras, alguns livros, para que você tenha maior aprofundamento e aprendizado neste assunto. Portanto, vamos ao comentário do texto, que é a proposta de nossa devocional. No versículo 15, Jesus faz uma referência ao livro do profeta Daniel, quando ele diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo. Jesus utiliza então, faz uma referência aqui ao livro do profeta Daniel e fala sobre o que aconteceu, faz uma referência ao que aconteceu com os judeus quando Jerusalém foi capturada pelo profano rei Antíoco IV Epífanes. Quem é ele e o que aconteceu para Jesus dar atenção a tal questão? Bem, você pode também procurar informações, eu vou trazer aqui uma breve informação que eu tirei do Wikipédia, da Enciclopédia Livre, e você pode aprofundar-se mais porque tem muito mais informações sobre esse período, bem importantes e bem interessantes também. Mas o que o Wikipédia diz é o seguinte, apenas para a gente se inteirar do nosso assunto. Antíoco IV Epifânio, e a palavra Epifânio ou Epífanes significa que se manifesta com esplendor, viveu entre 215 a 162 a.C. Ele foi um rei da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre os anos 175 e 164 a.C. No ano 167 a.C., Antíoco, que regressava de uma campanha ao Egito, ele conquistou Jerusalém. A cidade perdeu os seus privilégios durante este período e passou a ser permanentemente controlada pelos soldados de Antíoco, a mando deste rei, que eram profundamente cruéis.
Antíoco procurou, pela força, estabelecer a helenização desse novo território que era seu. Proibiu o quê? Ele proibiu o culto judaico, ele proibiu a observância do Shabá, o sábado dos judeus, ele proibiu as interdições alimentares, também proibiu a circuncisão, que parecia algo estranho aos gregos, aos helênicos. E no templo de Jerusalém, Antíoco mandou instalar uma estátua do deus grego Zeus, o grande Zeus do Olimpo, como nós conhecemos na mitologia greco-romana. E diante daquela estátua ele mandou sacrificar porcos, o que vai totalmente contra os costumes judaicos. E o objetivo destas medidas que Antíoco implementou era criar uma uniformidade cultural entre os súditos do seu reino helênico, que era vassalo à República Romana. Esta situação gerou grande descontentamento entre os judeus que eram contra a helenização da Judéia e que provocaram uma revolta que se alastrou em guerra, na qual foram liderados por Cohen, Matatias e seus filhos, os Macabeus, os quais expulsaram as tropas de Antíoco IV de Jerusalém. Por fim, chegou ao tempo da sua vida no ano 164 a.C., em decorrência de uma doença que alguns estudiosos afirmam ser um câncer. Sua morte ela é vista por muitos como um cumprimento da profecia registrada em Daniel, ou seja, Daniel 11:45 está citando uma profecia contra Antíoco, onde ele iria se esconder, procurar se esconder, mas não teria como se esconder da mão de Deus. Pois bem, Jesus faz referência a este evento para falar da grande tribulação, o texto que nós lemos aqui em Mateus 24, 15 a 28. Jesus faz referência a este evento. O mestre toma como exemplo esse período triste do povo judaico para citar o que haverá de acontecer no futuro a uma proporção de comparações. Jesus fala sobre o abominável da desolação, ou seja, isso é uma referência à profanação da fé. O verso 16, que nós lemos no texto, fala que aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Queridos, a referência aos montes é uma referência ao lado sudoeste de Jerusalém, onde ali haviam montes que eram cavernas de refúgio. Inclusive, em 1 Samuel 23, 29, diz que Davi se refugiou de Saul, fugindo da sua ira naquela localização. Jesus afirma que quando esta grande tribulação chegar, o seu povo precisará fugir. E o termo aqui está ligado à perseguição e a martírio, assim como aconteceu no período ali onde Antíoco IV Epífanes ataca Jerusalém e domina Jerusalém. Aquele período foi um período do judaísmo terrível. Os soldados de Antíoco mataram homens, mulheres e crianças, eles eram crudelíssimos. Então Jesus está falando de um tempo por vir que trará consigo desrespeito da fé, idolatria e profanação das coisas sagradas, perseguição e morte de cristãos. E nós vemos que todos esses aspectos eles apontam para o reinado do anticristo descrito na Bíblia. Você pode então recorrer a outros textos bíblicos para verificar o que está sendo dito aqui. 2 Tessalonicenses, ou 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, e Apocalipse de João, capítulo 13, versos 14 e verso 15, tratam desse assunto. Os versos 17 a 20 de Mateus 24, Jesus mostra características dessa perseguição que não dará tempo para fazer um planejamento de fuga e nem dará tempo para juntar coisas antes de fugir. Jesus está dizendo que esse tempo é tão terrível que quem estiver no campo, fuja dali. Quem estiver em casa, não desça. Quem estiver em cima da sua casa, não desça para pegar coisas. Fuja logo. Ou seja, é um tempo repentino que trará consigo terrível perseguição. No verso 21, são usadas duas expressões aqui por Jesus. O verso 21 diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido
e nem haverá jamais. Jesus usa as expressões não tem havido e nem haverá jamais. Indicam assim um período futuro onde a ira de Deus será derramada sobre a humanidade. E aqui nós podemos fazer uma referência aos flagelos de Apocalipse, capítulo 16, e também Apocalipse 19. Eu vou ler apenas os flagelos de forma resumida, que se encontram em Apocalipse 16, e você pode, então, ir à sua Bíblia e procurar a melhor descrição do texto, olhando ali o texto completo. Mas ali é falado em Apocalipse 16 de 7 flagelos. O primeiro deles é que virá sobre a humanidade úlceras malignas. O segundo flagelo fala sobre a transformação do mar em sangue. O terceiro flagelo vai falar sobre rios e fontes, assim como o mar também sendo transformado em sangue, e evidentemente com essa transformação a morte de todos os seres vivos nas águas. O quarto flagelo fala sobre o sol alcançar uma temperatura tão intensa que queimará as pessoas. O quinto flagelo fala sobre as pessoas sentindo dores intensas, dores fortíssimas. O sexto flagelo fala sobre a guerra do Armagedon, ou a guerra do fim do mundo. E o sétimo e último flagelo fala sobre um grande terremoto destruidor que será acompanhado também de uma chuva de pedras. Ou seja, é um período terrível, é um período indescritível na sua crueldade para com as pessoas. Jesus fala no verso 22 que tais dias serão tão terríveis que Deus os abreviará por causa dos seus filhos amados ou por causa dos seus filhos eleitos, para que estes não sofram além do que possam suportar. Ou seja, Deus livrará o seu povo da grande destruição que sucede a estes dias. No finalzinho do texto, versos 23 ao versos 28, Jesus trata do surgimento de falsos messias e de falsos profetas realizando sinais e prodígios milagrosos. Líderes que se apresentarão como o Cristo. Mas o mestre fala que o dia da sua vinda ele será inconfundível, ele trará consigo sinais extraordinários. A sequência desse texto que já refletimos em 2 dias anteriores, ele vai falar sobre esses sinais no sol, na lua, nas estrelas, sinais assim extraordinários. No verso 28, Jesus faz uma comparação do dia da sua vinda. Ele diz que, usando uma ilustração, assim como os abutres anunciam um cadáver longe, a vinda do Filho do Homem será observada de longe também. O verso 27 também traz uma comparação, que é assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, assim como o relâmpago ele é notado no céu, a vinda do Filho do Homem também será percebida. Portanto, Jesus está dizendo nestes versos 23 a 28, quando disserem o Cristo está ali, não acreditem. Ele no deserto, ou ele na casa, ou nas casas, não acreditem. São apenas mentiras. A vinda do Filho do Homem será notada por todas. Não é preciso que ninguém anuncie. Ele chegou, e todos perceberão. Não passará despercebido por ninguém. Queridos, esse texto é um texto que traz consigo implicações muito fortes para a vida da igreja. Esse texto é um texto que demonstra um período de grande tormento, da qual também os filhos de Deus participarão. E esse período, ele será abreviado por causa dos filhos de Deus. É importante que você estude sobre a palavra de Deus, entenda sobre a palavra de Deus, aprenda mais sobre ela, para que ela então possa trazer ao seu coração mais esclarecimentos. O que nós pedimos nós clamamos que o povo de Deus esteja debaixo da sua preciosa mão, da sua preciosa proteção neste período tão terrível. Vamos orar? Pai, obrigado por este momento de reflexão da Tua Palavra, esse momento devocional. Pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo traga ao nosso coração amor, interesse, regozijo pela Tua presença, pela comunhão contigo, Senhor. Abençoa a cada um
os que acompanham esses momentos devocionais, para que nosso coração seja por Ti alimentado com a Tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, esse que vos fala é o pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá. E se você está sendo alimentado por essa palavra, nós queremos convidar você a assinar o canal para que você possa então receber essas notificações e poder ter esses momentos devocionais. Isso não terá custo nenhum para você, é apenas você procurar um pouco mais de aprendizado, que você também poderá utilizar para abençoar outras vidas, abençoar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, que a graça do Senhor seja com cada um.